Boa noite a todos. Deus possa estar abençoando a sua igreja, na sua palavra, no entendimento. A igreja ela é composta de irmãos, compostas em um mesmo pensamento, em uma mesma filosofia, que é Cristo, o nosso Redentor, o nosso Remidor. É Ele que nos dá a capacitação para todas as coisas de nossa vida. Vamos ler uns salmos, irmãos. Salmos 91, 7. Salmos 91, versículo 7. Salmos 91, 7 diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Hoje nós vamos fazer um estudo, irmãos, no livro de Salmos, no livro de Jó, perdão. Nós sempre comentamos sobre Jó, de todas as suas riquezas, de todas as suas regalias, de tudo que Deus deu àquele homem, e aquele homem que passou a tribulação em sua vida, e ao final Deus retribuiu em dobro tudo quanto aquele homem tinha. Mas hoje nós vamos estudar sobre os amigos de Jó. Quem eram aqueles homens que foram ver Jó quando eles estavam em dificuldade? Nós vamos passar por alguns capítulos do livro de Jó para nós entendermos o perfil de cada amigo de Jó. O que tinha a dizer aqueles homens que foram lá para consolar Jó diante da sua penumbra, diante da sua dificuldade, diante da sua privação, tanto física como material, mesmo espiritual, podemos assim dizer, que Jó entrou num momento ali, que possamos dizer, entrou num momento ali de depressão, um momento ali de aflição a qual ele estava sofrendo. O livro de Jó ele é de uma autoria desconhecida e também de um período desconhecido. Nós vemos que as riquezas de Jó ela era atribuída em rebanho e não em ouro e não em dinheiro. Presume-se que Jó viveu na época patriarcal, na época de Moisés, Abrão, ali provavelmente na época de Abrão. De acordo com os relatos que o livro de Jó ele informa também que Jó era um homem rico, todos nós sabemos, uma grande quantidade em rebanho, era um homem famoso e influente ali na sua sociedade. Jó também exercia uma função patriarcal, nós vemos ali no primeiro capítulo, uma função sacerdotal, que toda noite Jó se levantava, toda a madrugada Jó se levantava e oferecia holocausto para os possíveis pecados de seus filhos, possíveis erros cometidos por seus filhos. A palavra ela não menciona sobre a vida religiosa, sobre a vida espiritual de seus filhos. Relata apenas que eram jovens e viviam como os jovens da época de um pai rico, tinham uma vida normal. A palavra ela não relata sobre a espiritualidade desses jovens, mas nós vemos que, juntamente com os bens, com os rebanhos, esses jovens eles também foram ceifados da vida de Jó. Em um determinado momento, Satanás chegou ao Senhor e fez um desafio, podemos dizer assim, quanto à fidelidade de Jó a Deus. No capítulo 1 do versículo 1,
A palavra diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Breve qualidade de Jó. Um homem íntegro. O que são as pessoas íntegras? São aquelas pessoas corretas? São aquelas pessoas que gostam de tudo na sua perfeição, na sua legalidade, dentro das seus domínios. Um homem reto, sempre persistente nas coisas do Senhor, na retidão, não, como podemos dizer no português, claro, não era um homem de trapaças, mas fazia todas as suas coisas na conformidade. Nós vemos hoje muitos ricos, muitos poderosos aí, que adquirem seus bens na ilicitude, por caminhos tortuosos, adquirem grandes patrimônios, grandes riquezas. Jó tinha suas riquezas, mas a sua integralidade e na sua retidão de coração. E também temente a Deus. O temor ao Senhor é uma coisa que não é uma qualidade, mas é uma obrigação e um dever do crente. Não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação como crentes, fiéis, em ser tementes ao Senhor. Nós devemos ter o temor ao Senhor. Aí eu vou fazer tal coisa, ninguém vai estar lá da igreja para me ver. Mas não é assim como nós estamos estudando o livro de Atos, o Espírito Santo está conosco. Podemos até ofuscar o Espírito Santo dentro de nós, mas não podemos apagar. Então, o temor ao Senhor é um dever que o crente deve ter. E desviar do mal. O crente ele deve desviar do mal. Não seguir por caminhos nebulosos, por caminhos obscuros, por caminhos que nós não temos uma certeza da onde nós iremos chegar. Esse era Jó, era um homem reto, íntegro, reto, temente ao Senhor, e desviava-se do mal. Aí foi quando chegou Satanás à presença do Senhor, no versículo 7 do capítulo 1, diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observa meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Aí no 11 nós vemos: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemará contra ti na tua face. E o 12: E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ali foi um desafio que Satanás fez ao Senhor, em desafiar aquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. E Deus ali deu a permissão para que Satanás tocasse de tudo contra ele, menos em sua vida. Muitos desafios, irmãos, nós passamos em nossa vida e nós não o sabemos por quê. Nós vamos ver que, se ao lermos o livro de Jó na sua integralidade, nem Jó, nem seus amigos, nem a sua esposa, ficou sabendo do contexto do que estava acontecendo ali, espiritualmente, o que estava acontecendo com aquele servo do Senhor, que, segundo o Senhor, não havia homem na retidão como ele. Muitas vezes nós enfrentamos desafios em nossas vidas e muitas vezes nós não entendemos o porquê vêm os desafios em nossas vidas. Mas Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um propósito em cada um de nós. Uns enfrentam mais dificuldades, outros enfrentam mais dificuldade. Mas todas as dificuldades dos filhos do Senhor vêm com a sua aprovação.
vem com a sua mão sobre nós. Jó estava na mão do inimigo, retirar todos os seus bens, tudo quanto ele tinha. E Jó perdeu tudo o quanto ele tinha. E no 2:11 diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para consolarem. Jó estava naquela situação difícil, e aqueles 3 amigos ali o foram para o consolarem. E como estava a situação de Jó? No 2:6. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então Jó ficou com umas chagas, úlceras malignas, da cabeça aos pés. E Jó raspava toda aquela sua chaga, todo aquele ferimento seu, com um caco. E esse ferimento estava em Jó, da cabeça aos pés. Fisicamente, essa era a situação de Jó. Imaginamos quando nós temos um pequeno ferimento, o desconforto que nos causa. Mas Jó estava repleto em seu corpo de todo esse ferimento. Jó já havia perdido os bens. O capítulo 1 fala da perda dos seus bens. Aqui nessa passagem fala de fisicamente como Jó estava. Essa era a situação de Jó. E vieram aqueles seus 3 amigos para condoer-se e para o consolarem no finalzinho do 11. Os amigos ficaram sabendo da situação, daquele homem temente, daquele homem fiel, daquele homem reto do Senhor. E aparentemente ninguém sabia do que havia acontecido, mas ele perdeu todos os seus bens e ainda adquiriu umas chagas. E lá foram seus 3 amigos para condoer-se dele e para consolar. Quando os irmãos têm uma perda, quando os irmãos estão numa situação delicada, é comum que se chegue a esses irmãos para consolarem, chorar com os que choram. Esse é o dever, é o nosso dever que nós devemos ter uns com os outros. E esses 3 amigos para lá com ele foram. E o 12 do capítulo 2. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto sobre as suas cabeças e lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. De longe já não conheceram Jó. Fisicamente Jó já estava deformado pelas chagas, pela sua situação, pela sua condição. Ao longe já não conheceram aquele homem. E já de longe já se rasgaram o manto e lançaram pó sobre a sua cabeça. E assentaram-se com ele, e durante 7 dias não falaram palavra alguma. Ficaram 7 dias ali com Jó, e com ele nenhuma palavra foi citada. Nenhuma palavra ali foi direcionada. No versículo 3 nós vemos que Jó ali, ele faz uma lamentação da sua miséria, e também do dia que ele nasceu. No Jó 3:1 diz o seguinte: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia
E Jó, falando, disse: pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça ele sobre ele a luz. Aqui Jó estava numa situação de desespero, lembrando-se no dia em que ele havia nascido, no dia em que ele foi concebido. Toda criança nasce limpinha, nasce pura, a princípio sem nenhuma doença, sem nada, sem nenhuma anomalia, já nasce ali chorando, já vai mamar, todo agasalhadinho. E Jó não teve alegria nesse dia, no dia do seu nascimento. Essa era a situação de Jó diante da sua dificuldade. Mas mesmo amaldiçoando o seu dia, lamentando a sua miséria, como nós vemos no capítulo 3, Jó não amaldiçoou ao Senhor. E diante de toda essa situação, esses 3 amigos para lá partiram. Para lá foram consolar a Jó. O Elifaz, no versículo 11, o Temanita, Bildade, o Suíta, Esofar, o Naamatita. Esses 3 homens foram para lá conversar com ele. Os discursos são pela ordem de idade. Havia muito rigor naquela época, muito respeito à hierarquia dos mais velhos, dos mais entendidos, daqueles que conheciam os mais e tinham mais experiência, eram aqueles que falavam primeiramente. Mas nós devemos entender, irmãos, que tudo que acontece em nossa vida é com a permissão de Deus. Sempre falamos do nosso país, da situação atual, mas é com a permissão de Deus. Deus permite tudo em nossa vida. Tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim em nossa vida, é com a permissão de Deus. Se prosperamos, é com a permissão de Deus. Se há um declínio em nossa vida, também é com a permissão de Deus. A vida do crente, ela não é somente de vitórias. Temos as nossas perdas, perdemos os entes, perdemos os nossos bens, perdemos os nossos empregos, reconquistamos os nossos direitos, os nossos bens, temos filhos. Deus dá todas as coisas em todo o momento de nossa vida. E devemos compreender com a cada irmão de tudo que acontece em nossa vida. Chorar com os que choram. Primeiramente, quem falou foi o Elifaz. Foram várias rodadas de conversas, havia uma sequência. Primeiro os amigos falavam e Jó respondia. Os amigos falavam e Jó respondia. E nós vamos com o livro de Jó segue esse roteiro até o capítulo 32, por volta do 32, quando entra o Eliú, um quarto personagem da história, que vai dar ali um fechamento, até a conclusão do livro. Mas há uma fala e uma resposta, uma réplica entre esses amigos de Jó. E no capítulo 4, nós já temos ali primeiramente o Elifaz. O Elifaz era o homem mais velho, era aquele homem, digamos assim, o mais experiente, aquele homem que carregava uma bagagem, né? Uma vivência de vida, várias experiências. Em tese seria o mais esclarecido devido à sua vivência. Ele faz uma exortação a Jó nos conselhos para um arrependimento, pautado na sua experiência e na sua
tradição. Ele faz, em suma, um relato a Jó de que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E que aquele sofrimento que Jó estava passando era uma disciplina que vinha de Deus para com ele. Jó 4,3 diz o seguinte: eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas, e as tuas mãos firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, tem fadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus e a tua confiança, e a tua esperança, a integralidade dos seus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam o mesmo. O que ele faz está dizendo aqui, no verso 3, verso 4, que Jó tinha sido um homem que tinha fortalecido os fracos. O Jó tinha sido um homem que tinha sido alicerce na vida de muitos que necessitavam, diante de toda a sua riqueza, diante de tudo que ele possuía de conhecimento na sua retidão. Ele faz aqui, está dando uma conotação do que Jó já tinha feito a muitos dos necessitados. Mas o 5 ele muda. Mas agora se trata de ti. Você fez para tantos e para você nada está fazendo? E no 7 ele diz: qual inocente que pereceu? Uma pergunta que ele faz para Jó. Qual inocente que passa de dificuldade? E no 8 ele completa: segundo eu, aqui ele faz uso da primeira pessoa, do seu ponto de vista, não do ponto de vista divino, mas segundo o entendimento dele, segundo eu tenho visto, que os que lavram iniquidade semeiam mal, seguem o caminho o mesmo. O que ele faz, ele deu um tom pessoal para discorrer sobre o que Jó estava ali passando. Ele estava dando uma primeira pessoa. E tudo que as experiências que ele tinha tido, tudo que se planta, se colhe. Então Jó tinha algum pecado, segundo a experiência daquele homem. E Jó tinha que se reparar com o Senhor, porque ele sempre, quando os demais precisaram, ele sempre foi um alicerce. Mas naquele momento, Jó não estava sendo alicerce para com ele. O que Jó teria feito para estar sofrendo segundo a visão de Elifaz? No capítulo 22, no mesmo livro, Jó ainda, num debate subsequente com Elifaz exortando a Jó ao arrependimento. Ele ainda volta àquele primeiro discurso. No Jó 22, 7 diz: não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão? Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. E as viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Aqui ele está fazendo uma acusação contra Jó. Que Jó havia, como um homem poderoso, não tinha dado nada às viúvas e privado os órfãos.
na experiência, pautado na experiência daquele homem, em acusações que ele estava fazendo para com Jó, reforçando que tudo que aqui se faz, tudo aqui se paga. Que ele havia negado ajuda aos necessitados, que ele não tinha suprido aos órfãos, que ele não estava fazendo aquilo a qual ele estava se pregando. O Elifaz usa a primeira pessoa. Voltando ali ao capítulo 5, versículo 8, ele faz mais uma vez ali, usa da primeira pessoa. 5:8 diz o seguinte: porém eu buscaria Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele está dizendo o seguinte a Jó: você está em pecado, você ajudou tanto, deve ter privado as viúvas e os órfãos, e agora você está passando uma certa dificuldade. E somente você está passando essa dificuldade porque você não entregou os seus problemas ao Senhor. E ele faz aqui na primeira pessoa, citando, se fosse ele, o que ele faria? Eu buscaria Deus. Muitas vezes nós não entendemos e nós nem muitas vezes sabemos as dificuldades que os nossos irmãos passam. Fazemos julgamentos precipitados que a tal pessoa, aquele que está passando por alguma privação, não está fazendo as coisas segundo o coração do Senhor. Ah, mas se fosse eu faria diferente. Ah, mas se fosse eu resolveria esse problema. Nós somos peritos em resolver os problemas do alheio, ou mesmo aos nossos nós não resolvemos. Se nós perguntarmos aqui para cada um de nós resolveremos os problemas de todos os demais. Mas os nossos, muitas vezes, nós não resolvemos. Isso é um princípio humano para nós visualizarmos o problema de cada um. Entendermos, não com os olhos humanos, mas entendermos, segundo a vontade de Deus, o que cada pessoa está passando. E também nós não temos o discernimento para saber o real motivo a qual aquela pessoa está passando por uma privação em sua vida. O uso da primeira pessoa para resolver o problema do próximo. Foi assim que ele fez. Isso era um homem mais idoso e, em tese, o mais experiente daqueles homens. Diante de todas as experiências que aquele homem já tinha passado, de todas as situações que aquele homem já tinha vivenciado, mas ali ele usava uma primeira pessoa. E ele não sabia da situação. A experiência na vida do crente, ela é muito importante, ela deve ser usada. Usamos de experiência, mas a compreensão é essencial para com os demais. Isso ele não usou para com Jó. O segundo amigo de Jó, a qual foi para consolar e condoer-se com ele, foi o Bildade. Bildade, ele fala de uma vida breve. Ele fala que nada daqui nós levaremos. Bildade, ele não teve a sensibilidade para ali conversar com Jó. Bildade usou dos provérbios para falar com Jó. E que tudo que Jó estava passando era resultado da justiça de Deus sobre aquele homem. Na mesma sintonia com o Elifaz, o primeiro a falar. Bildade, ele foi áspero, ele foi duro e ele foi insensível para a condição a qual Jó estava. No capítulo 8, verso 9 diz o seguinte:
Ele vai falar sobre a brevidade da vida. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque os nossos dias sobre a terra são como a sombra. A nossa vida na terra ela é breve, ela é efêmera. Os campos filosóficos dizem que nós devemos viver a vida intensamente porque nós não sabemos o amanhã. Isso já era a filosofia dos estoicos, dos epicureus, da época de Paulo, e nos dias de hoje vivenciada fortemente. Vamos viver a vida intensamente porque nós somos uma planta que nasce pela manhã e à tarde é ceifada, pelo vapor que se sobe e desaparece, pela sombra que se passa e não mais existe. Essa é a filosofia humana. O 9, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram do seu coração e não tiraram as palavras? Porque cresce o junco sem o lodo? Ou cresce a espadana sem a água? Estamos ainda sem o seu verdor, ainda que não cortada. Todavia, antes que qualquer outra erva se seca, mencionando ainda da brevidade da vida. E o 17, as suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo, nunca te vi. Bildade fala da brevidade da vida. Tudo em nossa vida é passageiro. Nós vivemos intensamente o dia, vivemos uma vida profissional agitada, temos a nossa agenda repleta, mas quando nós morrermos, do que nós levaremos de toda essa agitação que hoje, aos dias de hoje principalmente, a sociedade exige. Em contraponto, nós temos uma vida frágil, uma vida que se ceifa facilmente. Hoje nós estamos com saúde, amanhã nós podemos padecer numa cama. Bildade fala da fragilidade do homem diante de Deus, da impotência do homem diante de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias, poderia ter feito no piscar de olhos. A nossa morte e ressurreição será no piscar de olhos. Dimensionarmos a fragilidade que nós temos em nossa vida. Bildade ainda em uma segunda rodada de conversas, lá no capítulo 25, do mesmo livro de Jó, capítulo 25, vai dar uma descrição do que é o homem. 25:1 diz, então respondeu Bildade ao suíta e disse, como eles estão domínio e temor, ele fez a paz nas suas alturas. Porventura tem números as suas tropas, e sobre quem não se levanta a luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto ao homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Nós vemos que Bildade usou de fundamentos bíblicos, que era um homem conhecedor das Escrituras. Usou palavras bonitas, mas muitas vezes palavras bonitas não nos confortam. Muitas vezes citações não nos confortam. Muitas vezes o chorar junto é que vai nos confortar. Muitas vezes o silêncio vai nos confortar. Jó nunca mencionou em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor,
que ele não buscava a Deus ou que ele deixou de buscar a Deus. Em todos os seus relatos, Jó ele foi firme, Jó questionava da sua situação, mas ele nunca deixou o temor e que a mão do Senhor trabalhasse sobre ele. Que um dia todo o seu sofrimento teria uma resposta e que o remidor o livraria de todo o mal. E o último a discursar foi o Zofar. Foi aquele que acusou Jó, que Jó estaria pagando pelos seus próprios erros. Podemos dizer que o Jó era o legalista. Ele usou as leis para que acuasse Jó em suas palavras. Zofar acusou Jó de ser um falador, um tagarela, quando das suas respostas. E que todo aquele sofrimento ao qual Jó estava passando era um castigo de Deus. Zofar foi um legalista que levou a lei embaixo do braço para exortar a Jó da sua situação, para relatar que um homem pecador é um homem descontrolado. E toda alegria, todo júbilo, tudo que Jó teve no passado foi passageiro. Jó 11, capítulo 11, Zofar repreendendo a Jó. Zofar foi um homem duro para com Jó. No 11:2 diz o seguinte: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Zofar estava questionando sobre as respostas que Jó estava dando aos seus amigos. No 3, as tuas mentiras se hão de calar aos homens, e zombará tu sem que o ninguém tenha vergonha? Chamando Jó de mentiroso diante de todas as suas réplicas. Pois diz, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Zofar estava ali com as leis, estava ali falando da doutrina que era pura e limpa aos olhos de Jó. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia. Sabes, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Todo o sofrimento que você está passando é pouco. Isso foi o que esse amigo de Zofar disse ao Jó. Todo esse sofrimento que você está passando é pouco. Eu estou com a lei, estou com os provérbios aqui, estou te mostrando. E tudo que você está falando, você é um falador, você está mentindo. Esse homem, ele foi duro para com Jó. E ainda no 7, porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Um questionamento que ele faz ao Jó. E no versículo 12, mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Um homem sem entendimento é igual a um jumento montês. Podemos dizer no Brasil, um burro chucro. O homem que não tem entendimento não faz nada baseado nas leis do Senhor. Muitas vezes nós conhecemos o irmão que padece uma certa dificuldade. Devemos usar a palavra, mas usar a palavra com sabedoria. O Zofar tinha um entendimento que era melhor ter a razão do que compreender a situação de Jó. Muitas vezes nós usamos a lei, o legalismo,
Estamos com a lei para a repreensão a Jó. Pouco importamos com o sofrimento do alheio. Nós não queremos saber o que aconteceu. Se você está no erro, você está pagando por alguma coisa no Senhor. Nós devemos ver, irmãos, esses 3 amigos de Jó, e de acordo com as rodadas de conversas, as palavras, quando nós vamos estudando o livro de Jó, nós vamos ver que as palavras vão se tornando cada vez mais duras para com a situação de Jó. A palavra não fala quanto tempo ali ele permaneceu com aquele sofrimento. Muitas vezes nós temos sofrimentos em nossa vida, provações que Deus dá em nossas vidas. E quando nós vamos consolar alguém, nós devemos entender a situação a qual estão passando. Ser misericordiosos para com os oprimidos. A misericórdia, irmãos, é sinal de amor. A correção é sinal de amor. Mateus fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Hoje nós podemos estar numa situação mais favorável, mas amanhã nós também poderemos estar numa situação contrária. Podemos passar também por privações, por dificuldades. Podemos ter as riquezas de Jó, as bênçãos de Jó. Coisas em nossa vida que nós não sabemos o porquê acontecem, mas Deus tem um propósito em tudo em nossa vida. E Jó não deixou de orar pelos seus amigos. Lá no livro de Jó 42, quando todas as coisas foram resolvidas para Jó. 42:8 diz o seguinte: Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e ao meu servo Jó orava por vós, porque deveras ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vos não falasse de mim como era reto o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tenamita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. No momento em que Jó orava por aqueles seus amigos, que foram para uma situação e no decorrer da história inverteram todo aquele sentimento principal que eles tinham desde o início, mas Jó não deixou de orar por aqueles homens, e na oração de Jó, Deus retribuiu e acrescentou-lhe tudo em dobro. Muitas vezes o nosso silêncio vem no orar, entregar a Deus todas as nossas dificuldades. Muitas vezes nós falhamos quando nós não exercemos a misericórdia. Procuramos ser muitas vezes mais religiosos do que misericordiosos. Muitas vezes nós falhamos pelo nosso excesso de sabedoria e experiência e esquecemos a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós usamos a nossa intelectualidade, mas nós esquecemos o principal, que é a misericórdia para com o Senhor. Muitas vezes nós entramos em debates teológicos para descobrir a real necessidade de cada irmão. Discutimos teologicamente, mas muitas vezes nós esquecemos dos planos de Deus que tem em nossa vida. Nem tudo em nossa vida, irmãos, há uma explicação, principalmente na vida do crente. Deus tem os seus propósitos.
E o homem, na sua ínfima conhecimento, não compreende dos planos do Senhor para a nossa vida. Todas as nossas provações e dificuldades é para o enriquecimento do crente. Na provação que se lapida o ouro, é pelo fogo que se lapida as impurezas, que tira as impurezas do ouro. E a vida do crente também dessa forma. Nunca nos revoltarmos contra Deus, as dificuldades as quais nós passamos em nossa vida. Nós não sabemos os propósitos de Deus em nossa vida. E não devemos perder a fé em Deus e confiar nele. Esse foi o propósito de Jó. Esse é o propósito daqueles amigos que tinham uma boa intenção, mas usaram da sabedoria humana e não da misericórdia para com aquele homem. Amém? Esse é um breve relato da história desse livro. Estamos estudando minuciosamente às terças-feiras o livro de Jó. É interessante o ponto de vista desses três amigos de Jó. Que oremos uns pelos outros nas nossas dificuldades. Amém? Vamos ter hoje a nossa sessão, a nossa ceia